Bom dia, irmãos. Vamos continuar nossa jornada no livro dos Reis, caminhando aí em 2 Reis, capítulo 8. Vamos abrir a Bíblia, por favor, 2 Reis, capítulo 8. Nós estamos já há algum tempo na jornada do livro dos Reis. Começamos lá em 1 Reis 17, no começo do ministério do profeta Elias. E nós já passamos por Elias, chegamos agora em Eliseu, estamos em Eliseu e ainda continuaremos com Eliseu por algum tempo. É um dos núcleos do livro dos Reis. Então hoje nós vamos estudar 2 Reis 8, de 1 a 6. É um trecho curtinho, é um trecho simples, mas que tem algumas lições importantes aí que se destacam conforme nós formos lendo. Alguns detalhezinhos que os irmãos vão reparar. O que eu acho mais legal nesse texto, que nós vamos ler daqui a pouco, é o timing das coisas. É engraçado você ver como os detalhes vão se alinhando para Deus fazer alguma coisa, para Deus providenciar o sustento, para Deus providenciar o que é necessário à mulher que aparece aqui. Então é esse timing, esses detalhes, o tempo certo, uma coisa assim, um detalhezinho que acontece junto com outro tal, e quando tudo casa, pronto, a mulher tem o que ela precisa, a mulher tem o sustento dela. Então é muito bonito ver isso. E o que nós vemos de mensagem central nesse trecho aí, que vai nos guiar, é que Deus é soberano no cuidado do servo obediente. Quando nós falamos que Deus é soberano, o que nós queremos dizer é que Ele controla tudo. A soberania de Deus não é um atributo muito bem visto hoje em dia. O meio evangélico não gosta da soberania de Deus. Você fala que Deus é soberano? Não, nada a ver, o homem é soberano, Deus tem que pedir autorização para o homem, Deus controla algumas coisas, mas o homem é que determina os detalhes da sua vida, tal. Então a soberania não é um atributo popular. Mas ainda que a palavra soberania ou atributo soberania não seja explicitamente apresentado aqui, os irmãos vão ver conforme nós lermos o texto, tratarmos o texto, que a soberania está aqui. Deus está movendo tudo para suprir as necessidades, para cuidar do servo obediente. Então é muito evidente isso aqui. Mesmo o meio evangélico não gostando, é o que a Bíblia diz. Nós só lamentamos por isso. E quando nós falamos da soberania no cuidado de Deus, isso traz um aspecto muito pessoal para a soberania de Deus, porque geralmente nós pensamos na soberania de Deus como aquele poder que Ele tem para controlar os astros, a rotação da terra, os ciclos dos mares, da chuva, tudo mais, mas a soberania de Deus se apresenta nos detalhes da nossa vida. Nós vemos no cuidado de Deus, é algo pessoal. Deus é soberano naquilo que você faz no seu dia a dia. Deus está envolvido em tudo isso. No momento que você acorda, na água que sai ali da sua torneira, na comida que você tem no seu prato, na roupa que você usa. Deus é soberano nisso tudo. Nisso tudo nós vemos a soberania de Deus atuando no cuidado dos seus servos. E nós colocamos ali a menção do servo obediente porque essa mulher que os irmãos já conhecem, a mulher que vai aparecer aqui os irmãos já conhecem, ela é uma serva obediente. E isso é um contraste, como nós temos visto várias vezes ao longo do livro dos Reis. Ela é uma serva obediente em contraste com Israel desobediente. Então, com isso, o que o povo deveria ver? Essa mulher ela tem que ser exemplo. Nós temos que abandonar os ídolos e obedecer a Deus, como essa mulher fez. É claro que Israel não faz isso, apesar de mais um exemplo, e no final da história nós sabemos que eles vão para o cativeiro. Nós não sabemos exatamente em que momento da história esse texto acontece. Pode colocar a linha do tempo, por favor, Nicolas? Porque o texto, conforme os irmãos vão ver, não menciona muitos detalhes cronológicos. Na verdade, nós estamos num trecho do livro dos Reis que não tem muitos detalhes cronológicos. Parece que há um interesse temático. Eles estão agrupando, o autor está agrupando temas. O trecho que nós acabamos de estudar falava sobre a fome em Samaria e sobre a provisão de Deus. Houve aquele cerco e Deus trouxe uma provisão miraculosa, milagrosa ali. Então há esse detalhe da fome e da provisão. E aqui parece que o tema é esse também, fome e provisão. Então não é algo cronológico, não é algo que aconteceu depois do cerco.
E ao que parece, ainda que o nome do rei não seja mencionado, parece que nós ainda estamos naquele período ali do reinado de Jorão, no Reino do Norte. Jorão, que era irmão de Acasias, que eram os 2 filhos de Acabe. Então parece que nós estamos ali ainda, parece. Tudo indica que é isso. Nós estamos entre os anos 852 e 841 a.C. Então vamos ler agora o texto, tendo em vista essas informações gerais aí, essas informações panorâmicas, e eu quero que os irmãos percebam alguns detalhezinhos aí antes da gente entrar em cada um dos pontos. Tem um indivíduo aí, que nós vamos ler nessa história, tem um indivíduo que mostra que essa história está deslocada, que ela não é sequencial ao cerco, ou que essa história aconteceu em algum outro momento aí, antes, depois, enfim. Tem um indivíduo aí que mostra para nós que essa história está fora de ordem, por isso que é um agrupamento temático. Então eu vou ler o texto e os irmãos vão me falar quem é esse indivíduo, olha só. Segundo Reis 8:1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida ao morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então é uma história curtinha, mas tem um indivíduo aí que está fora de lugar. Quem que é? É o Geazi, né? O que aconteceu com o Geazi alguns capítulos atrás? Ele ficou leproso e essa lepra representou a sua rejeição ao serviço profético. Mas isso aconteceu lá atrás. E agora, isso aconteceu lá em 2 Reis 5. E agora, o Geazi aparece de novo. Então, por isso que nós falamos, essa história está fora de ordem. Aconteceu depois que Eliseu realizou o milagre de ressuscitar o filho da sunamita, mas aconteceu antes do Geazi se tornar leproso. Quando isso aconteceu? Exatamente a gente não sabe. Foi em algum momento daquela data ali que nós vimos no telão. Então, a presença do Geazi aqui é um pouco estranha, né? Mas mostra esse agrupamento temático aí. Pois bem, feitas essas considerações aí introdutórias, vamos agora para cada um dos pontos. Vamos ver aí 2 expressões do cuidado soberano de Deus. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos 2 momentos. Nós vemos um momento de partida, onde a mulher ouve a orientação de Eliseu e vai embora. Ela sai de Israel porque o bicho vai pegar ali. Deus vai mandar juízo para Israel e ela vai embora. E há um segundo momento em que ela volta. Então nós temos um lapso de tempo grande aí. É mencionada a saída dela e o retorno dela. O que acontece nesse meio tempo é que Israel passa fome. Israel passa por uma crise. Mas nós temos esses 2 momentos. E nesses 2 momentos, nós temos cada um dos pontos. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus controla as grandes circunstâncias. Então aqui ele envia fome, ele manda a mulher ir para um outro lugar e ela vai para uma terra estrangeira, e tudo isso mostra o controle de Deus nas grandes circunstâncias. E o segundo momento é um momento mais íntimo, é um diálogo, é uma conversa, é um bate-papo que está acontecendo ali dentro do palácio, Geazi falando com o rei, e aí chega a mulher para pleitear o negócio e você tem um ambiente mais íntimo. É por isso que nós colocamos ali que Deus controla as pequenas coincidências. São fatores que você vai ver casando e você fala: nossa, mas isso é uma grande coincidência. Não, na verdade é a soberania de Deus em ação. Não é algo aleatório, não é algo que aconteceu por acaso. É Deus controlando os detalhes. Então é muito interessante esse segundo ponto aí dessas pequenas coincidências. Então vamos caminhar, abram aí comigo, acompanhem comigo os primeiros 3 versículos para que a gente possa ver Deus controlando as grandes circunstâncias
comprovando que Deus é soberano no cuidado do servo obediente. Então o texto diz assim, no primeiro versículo: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes. Essa mulher aqui nós já conhecemos. Se os irmãos se lembrarem lá de 2 Reis capítulo 4, os irmãos vão se lembrar da história dela. Como era a história dela? Ela era uma moradora de Sunem, por isso que ela é sunamita, ela era uma moradora de Sunem. Ela era uma mulher rica e que abrigava Eliseu na sua jornada. Então quando Eliseu viajava, ele passava lá na região de Sunem e tinha lá um lugar para ele ficar. E essa mulher gostava tanto do Eliseu que ela virou para o marido dela e falou: olha, vamos construir um quartinho para ele, fazer uma edícula ali atrás. O texto até fala obra de pedreiro, então chamou o pedreiro, colocou ali, levantou ali os tijolinhos, falou: ó, tá aqui um quartinho para você, tem uma escrivaninha aí, cuida das suas coisas, sempre que você passar por Sunem, tem aqui o seu Airbnb garantido. E o Eliseu ficou feliz com isso, e ele ficou constrangido ao ponto de falar: olha, o que a gente pode fazer por essa mulher? O que falta para essa mulher? O texto de 2 Reis 4 fala que ela era casada e sem filhos. Ela não tinha filhos ainda. E o detalhe é que o marido dela era velho. O versículo 14 de 2 Reis 4 fala que o marido dela já era de idade avançada. Se os irmãos repararam bem, na história que nós estamos estudando, o marido dela aparece? Não. Provavelmente aconteceu o quê? Morreu. Já era velho, provavelmente ele faleceu. O texto não diz isso explicitamente, mas por que nós achamos que isso é o que aconteceu? Porque quem reclama as terras é ela. Quem pede as terras é ela, não o marido dela, que é quem deveria fazer isso. Então parece realmente que o marido dela é falecido, ou seja, ela agora é uma viúva. A gente não sabe quantos anos tem o filho dela, né? Mas ela é uma viúva agora que precisa sair da sua terra por conta da seca, da fome. Mas lá em 2 Reis 4, ela tem um marido velho, ela é casada ainda, e ela não tem filhos. E aí o Eliseu fala: olha, daqui a algum tempo eu vou voltar e você vai ter um filho. Ela fala: não, que isso, tal. E aí acontece, a maternidade se concretiza. Passa-se algum tempo, o menino cresce e ele tem um mal súbito. Ele está com o pai trabalhando lá junto com os segadores, ele tem um mal súbito e morre nos braços da mãe. A mãe fala: eu preciso correr para o Eliseu. Ela vai lá para o Eliseu, corre para o Eliseu e o Geazi lá, e fala: olha, meu filho morreu. O Eliseu e o Geazi pegam os animaizinhos lá, os jumentinhos, corre lá para a cidade de Sunem, e o Geazi não consegue fazer nada. Ele vai na frente, ele não consegue fazer nada, não consegue ressuscitar o menino. O Eliseu chega então, ele ora, ele se põe sobre o menino, e aí o menino dá aqueles 7 espirros, que é até engraçado na história, né? O menino dá 7 espirros, estava com rinite. A rinite matou o menino, né? Dá 7 espirros, e então ele volta à vida e o Eliseu entrega ele de volta para a mãe. Então é esse caso que o texto está fazendo uma referência, essa mulher aqui. Ou seja, uma mulher que já passou por várias emoções, e aqui tem mais uma. Ou seja, o servo obediente, ele não está livre dos reveses da vida. Então ela passou pela morte do filho. Primeiro ela passou pela dificuldade de não ter filhos. Depois pela morte do filho. Agora ela vai ter que sair de casa por causa da fome que vai vir sobre Israel. Ou seja, os servos de Deus também padecem. Essa mulher é um exemplo disso. Então é esse episódio que o texto está se referindo. Então Eliseu, que já conhecia aquela mulher, foi até ela e falou: olha, daqui a algum tempo Deus vai mandar uma fome sobre a terra. Você tem que sair daqui, vai para algum lugar, saia de Israel, porque toda essa terra vai ser vítima aí dessa fome. E quando o texto fala sobre a fome, nós já sabemos, nós já aprendemos isso no livro dos Reis, que fome é sinal de quê em Israel? No livro dos Reis, fome é sinal de quê? Juízo. Deus está trazendo juízo porque o povo é de dura serviço, o povo não se arrepende. Se os irmãos olharem 1 Reis 8, olha só, 1 Reis 8, quando Salomão inaugura o templo, olha só a oração que ele faz, em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis 8, 37. É uma oração muito bonita que Salomão faz. E no versículo 37, olha só o que ele diz. Quando houver fome na terra,
1 Reis 8:37. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, para o templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os teus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Qual era a resposta esperada do povo? O que Deus esperava que o povo fizesse quando a fome, a peste, quando o juízo viesse? O que o povo tinha que fazer? Orar, se arrepender. Eles faziam isso? Não. Então Deus continuava mandando fome, continuava mandando juízo, e o povo ali, teimoso, não se arrependia. E o texto fala para nós que essa fome duraria na terra por 7 anos. De novo aparece o número 7. A gente já falou sobre o número 7 no livro dos Reis. É uma menção um pouco misteriosa para nós, porque o menino lá deu 7 espirros, o Naamã tinha que mergulhar 7 vezes, aqui são 7 anos de fome, aí o pessoal da cabala, o pessoal da numerologia já faz conta, né? Porque 7 é 3 mais 3 mais 1 e não sei o que lá, e o número do diabo menos o número de Deus. Nada a ver. A gente não sabe porque tem essa menção do 7 com tantas repetições. Nesse texto parece que tem um propósito específico, mas de modo geral, como nós já vimos, parece que as menções do número 7, 7 mergulhos, 7 espirros, 7 anos aqui, de algum modo identifica aquilo como uma ação inequívoca de Deus. É um elemento cultural que o autor lança a mão aqui, ao citar esse detalhezinho, que a gente não entende. Eu já mencionei para os irmãos que nós temos na nossa cultura números que representam coisas. Então, por exemplo, eu falo que alguém é um 0 à esquerda. A pessoa é um nada na vida. Eu falo que alguém é 10, significa que a pessoa é muito legal. Então nós usamos números para representações de alguns conceitos que a gente tem. Talvez, não é muito claro para nós, o número 7 tenha algum elemento cultural, algum vínculo cultural. E aqui, o fato de ser 7 anos pode representar uma ação inequívoca de Deus, ou seja, está confirmando quem está trazendo a fome é Deus. Não tenha dúvida disso. O texto deixa isso explícito, mas o número 7 aí reforça essa ideia, o fato de ser 7 anos. O que chama a minha atenção nesse texto, que talvez tenha chamado a atenção dos irmãos também, é que quando fala da fome, tem um verbo associado à fome. Qual é o verbo que aparece aí antes da fome? Qual é o verbinho? Tem o verbinho, é uma ação. O verbo é uma ação. Qual é o verbo que aparece aí antes da fome? Chamou a fome. E é o verbo chamar ali mesmo, a ideia de convocar. O que o texto está falando é que Deus convocou a fome. Parece até a ideia de uma pessoa, é a senhora fome. É como se a fome fosse um indivíduo, e Deus está chamando a fome. Vem cá, vem, se aproxime aqui. Então fica evidente no uso dessa expressãozinha que a fome é como uma serva de Deus, que está pronta para obedecê-lo, para cumprir os propósitos dele. E a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus tem alguns servos feios. Eu não me refiro ao pastor Thomas, quando falo de servos feios. Tem os servos bonitos. Tem os servos bonitos. Eu, né? O pastor Marcos levantou o dedo aqui e falou, eu sou um servo bonito. Heron é um servo bonito? Então eu prefiro ser feio. Ainda bem que você usa óculos, Heron. Acho que precisa ajustar o grau aí do seu óculos, né? Tem servos bonitos e servos feios, né? Mas Deus tem vários servos, né? Todo mundo é servo de Deus, amém, que legal por isso. Mas tem uns mais bonitos que outros, né? E a fome é uma serva feia. Só que a Bíblia fala que Deus tem outras servas feias. Olha só o que diz Ezequiel 14. Abre aí em Ezequiel 14. Olha aí os servos feios de Deus. Olha só, Ezequiel 14. Ezequiel 14, versículo 12. Olha só. Ezequiel 14, 12.
Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Olha agora o versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então, Ezequiel está aqui reforçando o juízo de Deus, falando: se alguém pecar contra mim, se um povo pecar contra mim, se a terra pecar contra mim, eu vou enviar juízo. E ele fala no versículo 13 sobre deixar a terra instável de alimento. Então é Deus trazendo a fome. Um dos juízos de Deus é a fome. Só que no versículo 21, Deus fala de 4 servos que ele tem. Quais são esses 4 servos que aparecem aí? Em primeiro lugar, a espada. O que é a espada? A guerra, é o conflito militar. E nós vemos isso acontecendo em Israel. Israel não, depois de Salomão, depois do pecado de Salomão, depois da idolatria de Salomão, da divisão do reino, Israel não teve paz. Militarmente, Israel sempre viveu em conflito. Então, Israel conhecia essa serva aqui. Outro servo que aparece aí depois é a fome, que nós estamos vendo aqui agora, e que Israel já conhecia também, porque na história anterior nós vimos o cerco de Samaria, onde a fome também o bicho pegava ali. Terceiro servo aí, ou terceira serva, ou servos, né, que aparece aí? Bestas feras, né, são os animais selvagens, né? Na história dos reis, tem algum animal selvagem que aparece como juízo de Deus? Os seus irmãos lembram de alguém falando: sobe calvo, sobe calvo? Viu que você não pode usar careca? Sobe calvo, sobe calvo. O que aconteceu? O que aconteceu com os moleques que estavam zombando de Eliseu? As ursas vieram e devoraram a molecada lá. Isso daqui, se o Netflix fosse fazer essa cena, ia ser uma cena violenta o que aconteceu ali. Os animais vindo trazendo o juízo de Deus. Então, outros servos de Deus. E depois você tem, qual é o último servo aí? A peste. São as doenças, né? São as pestes. Eu não sei aqui se a lepra poderia entrar aqui como uma doença, mas nós vemos a lepra como um juízo de Deus contra Gease, por exemplo, acontecendo. Então nós vemos Deus fazendo uso desses servos. São servos feios. Ninguém queria ter um servo desse aqui, mas Deus tem. Deus tem um servo que é a guerra, Deus tem um servo que é a fome, Deus tem um servo que são servos, né, os animais selvagens, e Deus tem um servo que são as pestes, as doenças mortais. São servos feios que Deus tem. Aqui mostram o seu juízo. E no futuro, olha só, preste atenção, no futuro, Deus vai usar esse arsenal aqui também. A gente olha para o passado e a gente fala, os animais selvagens, a peste, tudo isso daí era coisa que na época não tinha saneamento básico, o pessoal era muito violento. Hoje em dia isso não acontece mais. Olha para Apocalipse 6. Oi? O primeiro é Ezequiel 14, Ezequiel, que a gente acabou de ler, Ezequiel 14, 12 e 21. Versículos 12, 13 e o 21. Agora olha Apocalipse 6. Agora está falando do futuro. Você pensa assim, não, hoje em dia a gente já superou tudo isso. Deus não usa mais esses servos. Olha só o que vai acontecer no futuro. Apocalipse 6, 7 e 8. São os selos. Os selos de Deus são juízos que vão acontecendo. Deus vai liberando os selos e os selos vão liberando juízos. Olha só, Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. A menção do cavalo amarelo aqui, a gente pensa geralmente no amarelo bonito, mas não é isso que o texto quer dizer. Amarelo é a cor de um cadáver em decomposição. É esse tom de amarelo aqui. Já viu CSI, essas séries assim? Quando o corpo está se decompondo, o sangue vai descendo e a carne vai ficando amarela. É essa cor aqui, é essa ideia aqui, de morte. Então, um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. Aqui,
pode ser uma personificação da morte, aí tem várias opções aí, várias interpretações disso, porque o cavaleiro que aparece é o anticristo, então alguns falam, não, aqui é o anticristo também, ele vai promover a morte. Não é muito claro isso, mas pode ser a personificação da morte, a morte como um cavaleiro que vem sobre esse cavalo amarelo que lembra a morte, tudo lembra a morte aqui. Então, sendo esse chamado morte, e o inferno estava seguindo. Cuidado, aqui inferno não significa que os demônios estão atrás desse cavaleiro aqui. Quando eu era pequeno, eu ouvia uma história de que se você olhasse pela fechadura no carnaval, você via os demônios passando na rua. Eu vejo demônio sambando no sambódromo, mas na rua eu nunca vi nenhum demônio não passando pela fechadura da porta. Então não é que aqui os demônios vão atrás do cavaleiro, não. Aqui quando fala inferno, é o Hades, é a sepultura, é o lugar dos mortos. O texto está falando de morte, é isso que ele está falando. Olha, o cara anda num cavalo cor de morte, ele é a morte, tudo que acompanha ele é um exército de morto. É isso que o texto está falando, é morte, 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 morte. Então eles estavam seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Olha aqui de novo os servos de Deus aparecendo, os servos feios de Deus aparecendo. Você tem eles aí, ó. A espada, a fome, a morte, a mortandade, talvez por pestes, doenças, e as feras da terra. Então aparecem de novo os servos feios de Deus aqui. E quantas pessoas essa turma vai matar aqui? 1/4, isso é muita gente. Quantas pessoas tem no mundo hoje? 7 bilhões? Quanto é 1/4 de 7 bilhões? Cadê o pessoal da matemática aí? Quase 2 bilhões, isso é muita gente, né? É muita gente, né? Vai matar isso aqui. Por isso que a tribulação é um período caótico. E aí o pessoal fala, não, mas como que os animais selvagens vão matar a galera no meio da tribulação? Irmãos, o mundo tá um caos. O mundo tá um The Walking Dead, a coisa. Tá cada um por si. Os animais selvagens, tudo aí, eles vão voltar, vão crescer e vão poder matar. Até hoje o animal selvagem mata, gente. Imagine num contexto onde tudo está destruído. Não tem tecnologia, você não tem lá seu taserzinho para ficar dando choque nos outros, não tem sprayzinho de pimenta. O mundo tá um caos. Tá tudo destruído. A tribulação é uma época de caos. E Deus vai lançar mão desses servos feios aqui de novo, né? Agora, quando nós olhamos para isso, nós vemos um contraste muito grande, porque o meio evangélico contemporâneo acha que Deus não tem esses servos feios. Quando você fala que Deus controla as tragédias, que Deus controla as doenças, que Deus controla a mortandade, que Deus controla as pragas, que Deus controla os animais selvagens, que Deus controla todos esses servos feios, a fome, o que o meio evangélico fala? Não, isso não pode acontecer. Deus não tem nada a ver com isso. Você olha para um texto desse e você vê Deus chamando a fome. Vem aqui, ó. Serva, vem aqui, ó. É hora de você atormentar Israel aqui agora. Então Deus tem esses servos feios e nós precisamos lembrar disso constantemente, diferente do que o meio evangélico pensa. Nada foge do controle rigoroso de Deus. É por isso que a gente está falando que Deus é soberano no cuidado dos seus servos. Ele está chamando a fome, mas está orientando os seus servos a saírem dali, porque o bicho vai pegar. Eu vou trazer a fome está vindo, ela já bateu na porta. Aproveita enquanto ela está entrando para você sair correndo dali. Então nós vemos esse cuidado soberano de Deus. Versículo 2, voltemos então. Eliseu fala isso para a mulher e a mulher obedece. Versículo 2, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Então a mulher é obediente, ela obedece o que o profeta fala, o que contrasta com a postura dos israelitas. Era comum, durante os tempos de crise, especialmente fome, seca, era comum esses movimentos migratórios. Isso acontecia muito. Os irmãos devem se lembrar da história de Ruth. Lembra lá do comecinho de Ruth? Ruth era uma moabita, ela morava em Moabe. Como foi que ela casou com um israelita? Porque a família de Noemi, que era sogra de Ruth, foi para Moabe por causa da fome em Israel. Não tinha comida lá. Então eles saem de Belém e vão para Moabe. E lá eles se casam. É por isso que depois, quando todo mundo falece, só fica Noemi e Ruth e a outra nora de Noemi, elas voltam, Noemi e Ruth voltam para Israel e aí continua a história da
da provisão de Deus e da linhagem do Messias sendo escrita por meio da história dessa família. Mas esses movimentos migratórios eram comuns. E o que chama a nossa atenção é que nesse texto aqui de 2 Reis, para onde que essa mulher foi? Para onde? Para onde que ela foi? Ela saiu de Israel e foi para onde? Terra dos filisteus. Os filisteus eram amigos ou inimigos de Israel? Inimigos. Inimigos bem chatos, diga-se de passagem. Durante o reinado de Salomão, os filisteus tiveram paz. Israel teve paz de todos os lados durante o reinado de Salomão. Mas depois, conforme nós lemos o livro dos Reis, a gente vê que os filisteus davam problema ainda, davam dor de cabeça. E aqui, essa mulher vai para a terra inimiga, vai para a terra dos filisteus. Assim como a família de Noemi foi para Moabe, que também não era uma terra amiga. Mas o que a gente aprende com isso é que Deus sustenta os seus servos mesmo quando eles estão em território estrangeiro, em território inimigo. Havia aquela ideia, antigamente, nos tempos bíblicos, de que as divindades se limitavam a porções de terra, a territórios. Mas aqui Deus está cuidando da mulher, Deus está provendo para essa mulher aqui em outro território, de outro povo, território inimigo. E Deus cuidou ali, Deus fez ali provisão para que ela fosse sustentada ali por 7 anos. Então, além dos servos feios, a gente aprende que Deus também tem servos estrangeiros. Servos que a gente, às vezes, não vê muito como servos de Deus, mas que Deus está usando e usa para nos sustentar. Por exemplo, olhem lá 1 Reis 17. Vamos ver os servos estrangeiros de Deus. Olha só, 1 Reis 17. São servos que Deus usa para sustentar os seus filhos durante a crise. Servos até um pouco estranhos aqui nesse caso. Você fala, nossa, mas isso aqui é um servo de Deus? É um servo de Deus, mostra a sua soberania. Olha só aí, lê aí em silêncio, lê aí os versículos 1 a 6 de 1 Reis 17. É tempo de seca, tempo de fome, Deus vai sustentar Elias. Deus sustenta Elias por meio de quê? Olha aí, 1 Reis 17, de 1 ao 6. Deus sustenta Elias por meio de quê? Por meio de quê? De corvos. Corvos na dieta judaica eram animais puros ou impuros? Impuros. Claro que Eliseu não ia comer os corvos traziam carne para o Eliseu, mas eram animais que para um judeu você não podia ter contato, você evitava. E aqui Deus usa os corvos para sustentar Eliseu. Agora vira aí para o capítulo 17 ainda, para o versículo 8. Quem Deus usa agora para sustentar Elias? Os corvos já passaram. O riacho secou onde Elias estava. E Deus manda ele para outro lugar. Quem é que sustenta Elias agora? Uma viúva, ou seja, uma mulher que a rigor não tem posses, é uma mulher necessitada. Deus usa, mesmo essa mulher, Deus usa para sustentar Elias. Mas tem um detalhe dessa viúva. De onde ela é? Sarepta, que fica na terra de Sidom. É estrangeira. É inimiga de Israel. Mas Deus usa essa viúva Sarepta para sustentar Elias. Então o que a gente percebe aqui, uma aplicação para nós, é que além dos servos feios, Deus também faz uso de servos estrangeiros, pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, que não fazem parte do nosso grupo, mas que Deus usa, mesmo sendo nossos inimigos, Deus usa para nos sustentar. Por exemplo, Deus usa descrentes, Deus usa incrédulos para nos sustentar. Você deve ter um chefe que é incrédulo. Talvez o dono da empresa que você trabalhe seja incrédulo, mas todo mês Deus usa aí os lucros da empresa para que aquele chefe incrédulo te ajude a colocar comida na mesa. Familiares incrédulos, conhecidos incrédulos, até mesmo as autoridades. Nesse texto que a gente está estudando, no final da história, quem é que ajuda a mulher? Quem? O rei. O rei era alguém temente a Deus ou não? Se for o rei Jorão aqui. Não. Nenhum rei de Israel foi temente a Deus. E aqui Deus usa até mesmo o rei não temente a Deus para prover aquela mulher. Ou seja, Deus usa todos obedecem a Deus. Todos são servos de Deus. Olha o que diz Daniel 4,35. Olha só o que diz aí. O meio evangélico não gosta disso, claro, porque isso fere a suposta liberdade que o homem tem e tudo mais. Mas olha só o que diz Daniel 4,35. Diz assim o texto, Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ou seja,
todos os moradores da terra, todo ser humano para Deus, não é que Deus não dá valor, não é que Deus não cuida, mas é que é minúsculo, são formiguinhas ali. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Deus cumpre a sua vontade com todo mundo, com crentes e não crentes, com animais puros e animais impuros, com viúvas de Israel, com viúvas estrangeiras, na terra de Israel e na Filístia. Então nós temos aqui um Deus soberano. É um Deus que opera com o exército do céu e todos os moradores da terra. Ele usa todos, todo mundo é servo de Deus. Recentemente eu falei isso num debate, que todo mundo é servo de Deus, e o pessoal ficou escandalizado. Como assim todo mundo é servo de Deus? Até o diabo? Eu falei, lógico. É óbvio que até o diabo é servo de Deus. Todos são servos de Deus. Deus tem servos feios, o diabo é um servo feio. Ninguém gosta do diabo. O diabo é um servo feio. Mas ele tem outros servos feios que a gente viu aqui: a fome, a peste, a espada. E ele tem servos estrangeiros também, incrédulos, moradores de outras regiões, fora de Israel. Todos são servos de Deus, todos operam a vontade de Deus. Deus decreta e todo ser humano cumpre. Não tem como fugir disso. Todos são servos de Deus, porque Deus é soberano. Soberano, não tem como fugir disso. E a gente percebe esses detalhezinhos aí no texto. Estão comigo? Beleza? Vamos caminhar aí para o versículo 3 agora. Ao cabo dos 7 anos, passaram 7 anos então, fome em Israel, mas a mulher foi sustentada na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Nicolas, põe o mapa aí, por favor, só para a gente entender o movimento migratório dela. Então vocês veem ali em vermelho, você tem os filisteus ali, e você tem ali em cima o reino de Israel com uma estrelinha ali mostrando onde é Samaria, né? Ali é a capital de Israel. Então a mulher era ali do reino de Israel e ela foi para aqui onde está em vermelho, na terra dos filisteus. E depois de 7 anos, então, ela voltou para lá. É uma jornada pertinha, né? Ela não foi muito longe não, mas era uma terra que não pertencia a Israel, era uma terra inimiga. Então você tem ali... Hoje é a faixa de Gaza, a terra dos filisteus, hoje é a faixa de Gaza ali, aquele trechinho de terra ali, né? Mas ela saiu de lá e foi ali para a terra dos filisteus e voltou depois de 7 anos. Obrigado, Nicolas, pode voltar para o esboço. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com a propriedade dessa mulher, porque ela volta e ela vai ao rei para clamar a sua propriedade. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente não sabe exatamente o que rolou. O pastor Marcos falou que o MST entrou lá e pegou. Né? Se fosse no Brasil, isso seria a resposta óbvia. Né? O pessoal da reforma agrária, aí, do movimento de Sem Terra ia fazer isso, realmente. Como é Israel, é até possível, né, que tenha algum grupo MST ali na época, porque Israel só tem coisa ruim, devia ter corintiano e gente do MST lá. Certeza. Era isso que tinha lá. Mas aqui, brincadeiras à parte, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ser que ela tenha vendido a sua propriedade. Pode ser que ela, sendo herdeira, tendo ali uma terra, uma propriedade como herança, pode ser que ela tenha vendido e com esses recursos ela foi para fora e construiu uma vida lá por um tempo e depois voltou. Pode ser que, como ela foi embora, a terra ficou lá, teve um MST legalizado, por assim dizer, que era o governo. O governo chegou e falou, não tem ninguém aqui, essa terra é minha. E aqui seria então a pessoa do rei, a coroa pegou a terra. Então a gente não sabe qual das duas circunstâncias aconteceu quando ela foi embora, mas ela volta para pedir a terra. De qualquer modo, se vocês olharem Levítico 25, vocês verão que ela tinha o direito de retomar a terra dela, e é por isso que ela volta e pede. Não é que ela é folgada. Ficou 7 anos lá fora, agora quer voltar e pegar a terra? Aí é fácil, né? Foi namorar, perdeu o lugar, já era. Tem aí agora o pessoal plantando milho, azeite, aí tá tudo aí agora, não dá. Não, mas ela tinha o direito de fazer isso. Ela tinha o direito. Olha ali Levítico 25 o que diz. E é importante a gente ter essas noções legais levíticas em mente, porque vocês devem se recordar que Reis tem o pano de fundo deuteronômico, é o pano de fundo da lei mosaica. O que a mulher está fazendo é obedecer à lei.
ela está sendo obediente, ela sabe que ela tem esse direito. Olha o que diz Levítico 25, versículo 23, olha só. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a que vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Então, de tempos em tempos, as terras, mesmo negociadas, elas tinham que voltar para a família originária. Por quê? Com isso, Deus queria proteger a herança dos seus filhos. A terra para o judeu é algo sagrado, é uma herança de Deus. E aí o judeu, às vezes, para querer ganhar dinheiro, por necessidade ou por ganância, sei lá, ele vendia a terra e a herança de Deus se perdia nas outras nações, se dissolvia. Então, de tempos em tempos, aquilo tinha que voltar. E então as famílias iam preservando essa herança de geração em geração. Essa mulher aqui, ela sabendo disso, ela voltou lá da terra dos filisteus e ela vai pedir a terra dela. Se os irmãos olharem Deuteronômio 15, pode ser que o texto tenha enfatizado 7 anos, porque essa expressão aparece 3 vezes. 7 anos, 7 anos, 7 anos. Pode ser que o texto tenha enfatizado isso, falando aí dos 7 anos, né? Se os irmãos olharem aí, essa expressão aparece no versículo 1, aparece no versículo 2 e aparece no versículo 3. E aí ela volta para pedir a terra. Pode ser que essa ênfase seja uma referência implícita ao ano da remissão, ou do cancelamento das dívidas. Porque no 7º ano, a cada 6 anos, o 7º ano era o ano da remissão. Era o ano também que a terra tinha que descansar. A terra não podia produzir. Não é que a terra não podia produzir, você não podia trabalhar na terra para vender o fruto dela, você tinha que deixar a terra descansando. E o texto mosaico fala que isso servia para que os animais crescessem, para que os necessitados tivessem onde ir lá para recolher a comida e tudo mais. Nesse ano também, no 7º ano, as dívidas eram canceladas. Olha só o que diz aí Deuteronômio 15. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão, é o cancelamento da dívida. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Aqui o texto está falando que o estrangeiro podia continuar pagando seus débitos. O estrangeiro não fazia parte da aliança diretamente nesses termos aqui, especialmente se referindo à terra, esse tipo de coisa. Então o estrangeiro pagava normalmente. O judeu não. O judeu tinha sua dívida cancelada. Tirava o nome do SPC Serasa. Estava lá, tirava o nome. Então, teve alguém que fez uma proposta aqui no Brasil de tirar o nome de todo mundo do Serasa, não foi? Foi Ciro Gomes, né? É judeu. Aqui se inspirou aqui, não, claro que não, né? Nada a ver. Mas isso acontecia realmente. Para a gente é estranho, né? Como assim? Cancelar a dívida? Tirava o nome do Serasa mesmo. Acontecia. Isso era uma maneira de impedir que a sociedade tivesse extremos. Pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Isso mantinha o equilíbrio da coisa. Olha só ali o que diz o versículo 4. Para que em ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Então pode ser que a menção dos 7 anos seja porque passaram 7 anos, essa mulher voltou no ano da remissão. E se ela tinha alguma dívida, alguma coisa pendente da época que ela foi embora e tudo mais, isso seria cancelado e ela poderia tomar a terra de novo. Ou seja, Deus está mostrando sustento por meio da estrutura legal que ele instituiu.
Muito interessante essa proposta aqui, é sutil no texto, mas tem tudo a ver, porque Reis tem esse pano de fundo deuteronômico. E então ela vai lá e aclama ao rei, reclama ao rei a sua terra, pede pela sua terra. E aí nós terminamos essa primeira parte, que Deus controla as grandes circunstâncias. Agora vem a parte que eu acho mais legal, que são as pequenas circunstâncias. Olha só o que acontece no versículo 4, as coincidências que vão acontecendo, olha só. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Aqui, você tem que lembrar que naquela época não tinha Netflix. Então como é que o rei se entretia? Como que ele passava o tempo? Ouvindo história. Hoje em dia, você vai, põe a Netflix, você vê histórias, você assiste histórias. Mas naquele dia não tinha TV, não tinha internet. Pasmem, jovens, não tinha internet. E as pessoas viviam, olha que coisa, né? Não tinha smartphone, não tinha Amazon Prime, HBO, Max, não tinha nada disso. Então qual que era a diversão da galera? Ouvir história. Então o rei estava lá: ô Geazi, conta para mim os grandes feitos de Eliseu. É até curioso, porque se for o Jorão, o rei, ele não gostava muito do Eliseu. Tanto que ele, na crise que teve da fome ali em Samaria, do cerco, ele queria matar Eliseu. Mas agora ele pede, né? Certamente antes, provavelmente antes do cerco, né? A gente não sabe cronologicamente onde, mas em algum momento ele ficou interessado nas histórias de Eliseu, os milagres e tudo mais. Então ele pede para o Geazi contar. E Geazi, como era próximo de Eliseu, contou as histórias. 5, versículo 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Então imagina a cena, tá lá o Geazi, então, era uma vez, uma mulher que perdeu o filho, e o Eliseu restaurou o filho dessa mulher. E aí chega o servo do rei e fala: Senhor, tem uma visita aqui para você. O Geazi olha e é ela, mulher. Tá aí, ó, ela e o filho ali, ó. Tá ali os dois. E o texto deixa isso bem claro, porque nas nossas traduções aqui não dá para perceber muito, mas no original fala: e aconteceu que, enquanto Eliseu estava falando, a mulher entrou. Foi tudo casado, foi o tempo perfeito, foi o timing perfeito. Parece que a coisa foi combinada. E aí ela entra e fala: ó, é ela é a mulher e este é o filho. Foi o timing perfeito, foi o alinhamento aí de vários fatores. Versículo 6. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Ela confirmou a história de Eliseu, que Geazi estava contando, e ela fez o pedido dela. Falou: olha, eu voltei, eu preciso da minha terra. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora, ou seja, ela recebeu até com juros. O rei foi bonzinho até, né? Falou: devolve a terra e mais. Tudo que a terra produziu, faz a conta, pega lá o IPCA, o IGPM, calcula lá todas as rendas lá, põe lá os juros e devolve para ela com o que ela merece, com o que é devido a ela, porque foi a terra dela que produziu. Então ela vai receber isso daí. Então Deus cuida dos seus servos. Então Deus cuidou quando essa mulher saiu, Deus protegeu ela por 7 anos, proveu tudo o que ela precisava, e quando ela voltou de mãos abanando? Não, ela tinha lá propriedade e ganhou até recursos, né, para se manter lá. Então, muito interessante perceber essa mensagem central aí. Deus é soberano no cuidado do servo obediente. Né? Ela ficou longe, mas a terra ficou rendendo. É bom isso daí, não é? Ficou lá rendendo, ela nem sabia, tinha um pezinho de meia lá. Estava só esperando o momento de ser resgatado. A liquidez de 7 anos, né? Demorou um pouquinho para ela resgatar os recursos, mas ela conseguiu resgatar. Agora, o que chama a nossa atenção, nesse segundo ponto aí, é como eu falei, o timing. Irmãos, nesses versículos você percebe o alinhamento de vários fatores. É o rei pedir para o Geazi contar, é o Geazi contar exatamente aquela história, é no momento certo a mulher chegar com o filho dela. Se você pensar em algo maior, a mulher decidiu falar: agora está na hora de eu ir embora, de eu voltar para a terra. E ela chegou exatamente no momento, ali para falar com o rei, em que o Geazi estava contando a história dela. É um alinhamento de fatores muito grande. Não tem como não acreditar num Deus soberano vendo isso daqui. Não tem como.
É impossível não olhar para essa história e ver a soberania de Deus. E quando nós olhamos para a nossa vida, a gente percebe que Deus também age assim conosco. Talvez os irmãos tenham histórias assim. Tragédias que foram evitadas. Nossa, eu ia pegar aquele avião, eu estava ali, eu recebi uma ligação, olha, pega o próximo avião, e aí eu troquei de avião, o avião que eu ia caiu. O que é isso? A gente chama isso de coincidência, né? Pentecostal chama isso de livramento, né? A gente chama isso de coincidência, mas é um livramento também, claro. Mas em inglês o pessoal usa uma palavrinha que é God incidence, não é coincidence, é God incidence. Ou seja, é uma ação de Deus, não é aleatoriedade. É algo que Deus fez. E na nossa vida tem isso, coisas grandes e pequenas. Isso acontece na nossa vida. Alguma coisa que acontece lá no passado, que lá na frente redunda em algum benefício, algum livramento para nós. É assim que Deus trabalha. Deus vai soltando os cronômetros ao longo da história e as coisas vão acontecendo e lá no final tudo se casa. Impressionante isso. É muito interessante isso. Tem um exemplo particular que é muito simples, mas que mostra essas pequenas circunstâncias. Quando eu fui, muitos anos antes de eu ir para o seminário, eu tinha uma irmã aqui da igreja que ela tinha vários livros. E ela falou assim, você quer esses livros? Eu falei, de graça tem injeção na testa. Manda aí. E ela me deu vários livros, e um desses livros é um livro de história da igreja, que é um livro grande até, chama História da Teologia Cristã, de Roger Olson. É um livro grandinho até. E eu peguei esse livro e deixei lá na minha biblioteca. Falei, um dia eu leio, né? Aí passou bastante tempo, eu fui para o seminário, o seminarista é pobre, não tem dinheiro, e vinha, todo semestre ali vinha a lista da bibliografia. E os livros da biblioteca eram disputados, porque você tinha 4, 5 exemplares para 10 alunos. Então, o professor soltava a bibliografia, o que você tinha que fazer? Voar para a biblioteca para reservar e correr para ler, porque você não podia ficar reservando sempre, porque era livro da bibliografia obrigatória. Mas, em algum momento ali, eu falando, poxa, o que eu vou fazer agora? Né? Veio lá a bibliografia, e qual era o livro que estava sendo pedido lá na bibliografia? História da Teologia Cristã. E eu vi o pessoal se matando lá na biblioteca, e eu marcando meu livro, eu fazendo anotações ali, e o pessoal, nossa, porque fulano pegou, não consegui terminar, é mesmo? Poxa vida, eu lendo ali o livro, tranquilamente, sem preocupação nenhuma. Mas quando foi que esse livro passou a fazer parte da minha biblioteca? Lá no passado, lá atrás. Mas Deus, é claro que decreta toda a história, Ele soltou o cronômetro. E aí, no tempo certo, aquele livro se fez mais do que útil para mim. Isso é um exemplo muito pequeno, até a gente ri, até bobo esse exemplo. Mas na vida dos irmãos, vocês podem perceber coisas maiores. Questões de saúde. Às vezes você fez um exame de rotina e aí você descobriu uma coisa que lá na frente poderia dar um grande problema. Mas foi Deus dirigindo para que aquilo fosse descoberto previamente, cedo, e você pudesse ter tempo para lidar com aquilo. Às vezes uma conversa que você tem e os fatores casam, você vai falar com uma pessoa, a outra pessoa já está pensando aquilo também, enfim. É um Deus soberano que cuida de tudo. E olha 2 textos que mostram isso. Nós vamos terminar com a leitura desses 2 textos. Olha só, Esther 4 é o primeiro texto. Esther capítulo 4. Esther é um livro que, durante um tempo, ele foi questionado quanto à sua inspiração, ou seja, quanto ao pertencimento dele ao cânon bíblico, porque Esther não cita o nome de Deus. E o pessoal falava, como pode um livro da Bíblia não citar o nome de Deus? Não tem o menor cabimento isso. Mas, por questões históricas e questões teológicas, é claro, o livro acabou ficando aí. E o que a gente percebe, na verdade, no livro de Esther é que, apesar do nome de Deus não ser dito expressamente, a gente vê que Deus está atuando por trás de tudo. E Ele vai fazendo com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade, para preservar o povo judeu. E no capítulo 4... nos versículos 13 e 14, nós temos um diálogo, uma fala de Mordecai para Esther. Se os irmãos se lembrarem, Esther é o contexto do exílio, o exílio persa aqui, e Esther é uma moça muito bonita que é chamada para fazer parte ali do harém do rei. E desse grupo, ela é escolhida para ser a rainha Esther.
Só que tem um inimigo aqui na história, que é o Amã. O Amã não gosta de judeu. O Amã é xenofóbico. Ele sim é xenofóbico, ele não gosta de judeu. Ele quer matar os judeus. E ele faz amizade com o rei, ele é próximo do rei, ele fala, vamos matar todos os judeus. E o rei dá o anel dele para o Amã faz lá o decreto e os judeus vão morrer. E não tem para onde correr agora, porque é no império todo que vai ter a caça aos judeus. Então o Mordecai, que é parente aqui da Esther, e sabe que a Esther está lá no palácio, próximo ao rei, o Mordecai fala assim, olha, dá um jeito nisso aí, faz alguma coisa, você é quem pode salvar todo o povo. E olha o que acontece aí nos versículos 13 e 14, Esther 4, 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ele falou para ela, não pensa que você está aí protegida, que todo judeu vai morrer e você vai ficar de boa aí, porque você é judia também, você também vai rodar. Porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Mordecai tinha fé de que Deus livraria o povo. Ele não sabia de onde viria esse socorro, mas de algum lugar viria. Mas agora olha o finalzinho, é isso que chama a nossa atenção aqui. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Como que Mordecai interpretava a história? Ele falou assim, olha, eu não sei, Esther, mas eu acho que você não se tornou rainha por acaso. Eu acho que Deus te colocou aí nesse palácio para você intervir agora em favor dos judeus. Era uma exilada que passou a fazer parte de um concurso de beleza. É isso que aconteceu, um concurso de beleza que ela participou. E aí o rei se interessou por ela, ela se tornou rainha e agora ela tem a oportunidade de intervir de algum modo para salvar os judeus. Mordecai fala, olha, Esther, desculpa, isso para mim não é aleatoriedade. Isso para mim não é um acaso, não é uma coincidência. Eu acredito que seja por isso. Ele fala talvez, porque são os decretos de Deus que nós, às vezes, especulamos. Mas ele olha para a história e ele fala, Esther, talvez seja para isso que você esteja aí. Para que você intervenha agora em nosso favor. E realmente ela faz isso, e realmente o povo de Deus pode se defender, e aí eles se libertam lá e conseguem sobreviver, e é instituído uma das festas judaicas aí, do livramento que eles têm aqui, da proteção que eles têm aqui. E Deus usou Esther para isso. Então toda a história de Esther, o exílio, ela ser criada aqui por Mordecai, ela ser dirigida por Mordecai, ela estar no Palácio Real, tudo isso Deus usou, todos esses fatores, essas variáveis, Deus usou de modo soberano. Deus controla as pequenas coincidências. Então, não acredite em aleatoriedades. Isso não existe no universo criado por Deus e sustentado por Deus. E um outro texto que mostra isso, que eu quero terminar falando dele, é Gálatas 4:4, que é um outro texto que mostra o timing de Deus também. Gálatas 4:4. Nós precisamos lembrar constantemente que Deus controla todos os detalhes da nossa vida pessoal. Como eu disse, o fato de Deus ser soberano, geralmente na nossa mente, dá a ideia de um Deus que controla os astros, as estações, é verdade. Mas Deus também é soberano nos detalhes da nossa vida, nessas pequenas coincidências que acontecem, que são decretos de Deus acontecendo na história. Quando a gente olha, por exemplo, para as palavras de Jesus, ele fala que ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida, ou seja, a nossa vida e a nossa morte está decretada por Deus. Ele controla exatamente quantos dias nós teremos de vida. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. E não é apenas uma informação geral que Deus tem, não é apenas algo intelectual. É porque Ele controla tudo isso. Ele tem o controle de todos esses detalhes. Ele controla o voo dos pássaros. Ele controla a provisão do lírio do campo, das nossas vestes. Tudo isso, Deus controla cada detalhe da nossa vida. Então nós precisamos constantemente lembrar disso, porque infelizmente hoje no meio evangélico as pessoas não acreditam mais nisso. Nesse mesmo debate que eu fui, até postei um videozinho na internet, no Facebook, no Instagram, e eu comento, falo assim, olha, Deus controla o preço da gasolina, do diesel, da comida, Deus controla tudo isso. E o pessoal comentou aí embaixo, nada a ver, onde já se viu Deus controlar o preço do dólar? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o meio evangélico? O que aconteceu?
O que aconteceu com o meio evangélico? Então quer dizer que o dólar, Deus não tem controle sobre o dólar? Deus fica surpreso, nossa, o dólar subiu, né? Poxa, vou vender umas libras aqui, uns euros, para ver o que eu faço, né? Porque, nossa, o pessoal lá embaixo está sofrendo, viu? Se eu não fizer alguma coisa... Não, ele controla tudo, mas o meio evangélico não ignora essa verdade, né? Mas nós não. Olha o que diz aí Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu quero destacar aqui essa expressãozinha plenitude do tempo. O que Paulo está querendo dizer é que no momento certo, no momento exato em que Deus decretou, Jesus veio ao mundo, Jesus encarnou. É isso que Paulo quer dizer aqui. Não veio nem antes, nem depois. Foi no momento certo. Deus instituiu, vai ser ali. E Jesus encarnou naquele momento. Mas de modo ilustrativo, ao longo da história da igreja, tem um historiador chamado Philip Schaff, o Philip Schaff, que escreveu vários livros de história da igreja, e ele comenta que essa expressãozinha, ou ele ilustra essa expressãozinha aqui, plenitude do tempo, falando que todas as circunstâncias que coincidiram na encarnação de Jesus, a questão política, a questão social, a questão cultural, tudo isso favoreceu a expansão do evangelho. Então foi a plenitude dos tempos, diz o Philip Schaff, foi a plenitude dos tempos porque foi o momento exato para que o evangelho se expandisse do jeito que se expandiu. É muito interessante isso. Não é isso que Paulo está pensando aqui, mas essa análise histórica ilustra isso. Porque o Philip Schaff fala assim, olha, em primeiro lugar, quando Jesus encarnou, você teve o testemunho judeu já abrangia o mundo antigo praticamente inteiro. Por conta do exílio, por conta da diáspora, por conta disso tudo, os judeus tinham se espalhado já. E aí todo mundo conhecia o testemunho da religião monoteísta, a lei de Deus. O pessoal sabia o que era um judeu. O pessoal já tinha conhecimento disso. O pessoal já tinha um conhecimento, ainda que superficial, sobre um Deus judeu que chamava Javé. E isso contribuiu para o avanço do cristianismo. Ele fala dos gregos, da cultura grega. Antes, no período interbíblico ali, no período do Império Grego, você teve uma unificação, uma internacionalização da língua grega. Todo mundo falava grego. O que o cristianismo teve de benefícios com a língua grega? Dá um exemplo para mim, só um. O que nós ganhamos de benefício por a língua grega ter sido expandida, internacionalizada? O quê? O quê? Facilidade de expansão, ok. Questão cultural, né? Ok, mas todo mundo falava a mesma língua, era o inglês da época, ok. Mas tem outra coisa que nós ganhamos também por causa do grego. O Novo Testamento. Deus usou o Novo Testamento, Deus usou o grego na composição do Novo Testamento. Questões culturais, questões linguísticas, questões filosóficas. Paulo vai debater em Atenas com o pessoal. O altar ao Deus desconhecido, tudo aquilo foram fatores que Deus foi alinhando, soltando cronômetros ao longo da história para que no momento certo as coisas acontecessem. Disparadores ele foi soltando ao longo da história. Ele fala da política romana. Como que os romanos contribuíram com a expansão do cristianismo? Estradas, né? As estradas romanas estão de pé e as nossas de 20 anos atrás já não dá mais para passar por elas. Mas as estradas romanas estão lá de pé ainda. A Via Ignácia está lá ainda, né? Está lá. Via Ápia está tudo lá ainda. Você anda lá, aqui pavimentado, né? Parece até a obra do Maluf, né? Está lá. Tudo que caindo, 10 anos e lá tudo de pé. Impressionante isso. O governo também, porque por meio do governo romano, você tinha paz no império. Então os missionários, os apóstolos podiam viajar com segurança pelas estradas porque eles não tinham essas preocupações, né? Então o Philip Schaff fala, olha, a plenitude dos tempos é essa junção de vários fatores para que o cristianismo alcançasse o maior potencial possível. Então Deus foi soltando disparadores ao longo de toda a história para que naquele momento exato Jesus viesse ao mundo e com todos esses fatores juntos nesse caldeirão o evangelho chegasse até Guarulhos. É isso. É isso. Deus é soberano e controla as pequenas coincidências. Deu a louca no imperador, ele quis dominar o mundo inteiro, aí veio outro, tomou, isso daí. Deus foi fazendo isso ao longo da história. Então, quando nós olhamos para o avanço do evangelho, nós percebemos isso daí também. E aí isso chega em nossa vida.
Isso chega em nós. Talvez você veja isso na sua vida. Pode ser que um dia você tenha passado aleatoriamente na porta da igreja e você falou, deixa eu entrar aí. Deixa eu ver o que é isso aí. O que esse pessoal está entrando aí? E entrou. E ouviu que Jesus Cristo é o Salvador, que nós merecíamos o inferno, mas Ele morreu em nosso lugar. Nós merecíamos a ira de Deus, mas Ele morreu em nosso lugar. E você ouviu isso e, coincidentemente, você falou, nossa, eu estou sentindo mesmo um vazio dentro de mim. Isso é a resposta que eu estava procurando. Olha que coincidência! Surpresa, não é coincidência. É o Deus soberano dirigindo todas as coisas. E Ele te trouxe até aqui ou até outra igreja, ou até uma pessoa que te falou do Evangelho, para que você ouvisse e fosse salvo. Então, de fato, Deus é soberano no cuidado do servo obediente. E a gente vê isso no controle das grandes circunstâncias e no controle das pequenas coincidências. Certo? Legal? Então vamos orar, terminar agora. Pedir que Deus nos dê essa consciência, né, para que a gente não siga o meio evangélico aí que infelizmente abandonou essas verdades. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é soberano, Pai. Nós podemos confiar inteiramente no Senhor porque as grandes circunstâncias e as pequenas coincidências estão debaixo do seu rigoroso controle. Na nossa vida pessoal, na vida do nosso país, na vida da nossa igreja, na vida do mundo todo, na vida do universo, na história, tudo está debaixo do seu rigoroso plano. A nossa saúde, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, tudo, Pai. Tudo está debaixo do seu rigoroso plano. O Senhor move as pessoas, o Senhor traz os seus servos feios, o Senhor usa seus servos estrangeiros, o Senhor usa seus servos descrentes, o Senhor opera com todos os moradores da terra de acordo com a sua vontade. E nós nos maravilhamos e ficamos gratos porque o Senhor faz isso de modo a nos preservar, de modo a nos guardar. O Senhor usa isso para nos preservar e nos guardar. O Senhor usa todos os seus servos para nos dirigir, para nos sustentar, para prover aquilo que precisamos. Agradecemos ao Senhor por isso e pedimos que o Senhor nos conceda uma consciência aguçada dessas verdades, que nós não nos esqueçamos disso e que isso nos traga confiança e descanso no Senhor. E em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém.